Em 1957, no auge da corrida espacial, o mundo inteiro olhou para o céu quando a União Soviética lançou o primeiro ser vivo em órbita da Terra. Mas a história dessa cosmonauta não foi uma de triunfo e volta para casa. Foi, na verdade, uma história de ambição, de ciência e de um sacrifício que continua ecoando até hoje. Olha, para a gente começar, essa citação é muito poderosa. Ela veio de um dos principais cientistas da missão muitos anos depois, e já nos joga bem no meio do conflito moral dessa história. Isso aqui não é uma simples narrativa sobre progresso científico, de jeito nenhum. Então, como é que tudo isso começou? Para entender essa jornada, a gente precisa primeiro conhecer a protagonista desse drama cósmico. Uma heroína que, na verdade, não teve escolha nenhuma sobre o seu destino. Essa era a Laika, uma vira-lata que foi encontrada vagando pelas ruas de Moscou. E a origem humilde dela, de certa forma, a tornou a candidata perfeita aos olhos dos cientistas soviéticos. Eles acreditavam que, por ser uma cachorrinha de rua, ela já estaria acostumada a condições extremas como fome e frio. A missão da Laika não foi motivada só pela ciência. Longe disso. Foi uma jogada política de altíssimo risco. Um verdadeiro ato de propaganda no palco global da Guerra Fria. É que depois do sucesso estrondoso do primeiro Sputnik, o líder soviético Nikita Khrushchev queria mais. Ele queria uma nova demonstração de poder soviético que deixasse o mundo de queixo caído. E essa pressão política gigantesca vinda de cima ditou um cronograma apressadíssimo. E, no fim, o destino trágico da missão. E esse cronograma aqui mostra bem a velocidade absurda com que tudo foi feito. A decisão foi tomada lá para o meio de outubro e o lançamento aconteceu já no comecinho de novembro. Em menos de um mês, a nave foi construída do zero. E o ponto crucial é o seguinte: com essa pressa toda, não havia tempo, nem a menor chance, de desenvolver um jeito de trazer a Laika de volta. A missão dela, desde o início, era uma viagem só de ida. Vamos ver agora como é que uma vira-lata de Moscou foi transformada numa cosmonauta. O processo foi rigoroso, metódico e, para os padrões de hoje, incrivelmente cruel. Os critérios para escolher os cães eram frios, puramente utilitários, mas o que é fascinante aqui é o contraste. De um lado, essa lógica científica. Do outro, um raro momento de compaixão. Um dos cientistas, Vladimir Yazdovsky, levou a Laika para casa na véspera do lançamento. Um gesto que mostra a complexidade humana que existia por trás dessa decisão histórica. O processo para transformá-la numa cosmonauta foi desumano. Ela foi confinada em gaiolas cada vez menores por semanas para quebrar seu espírito. Foi girada em centrífugas que simulavam a força esmagadora de um foguete e submetida a ruídos ensurdecedores. Cada passo foi projetado para acostumá-la a um terror que nenhum ser vivo deveria enfrentar. E assim chegamos ao dia do lançamento, o ponto final de semanas de preparação apressada e, ao mesmo tempo, o início do fim para a Laika. Essa citação de um dos técnicos é de partir o coração. Ela mostra que as pessoas envolvidas sabiam exatamente que estavam enviando a Laika para a morte. A missão era um sacrifício científico, e essa despedida final só ressalta o peso emocional daquele momento. Os dados não deixam mentir sobre o estresse físico que a Laika sofreu. Os batimentos cardíacos dela mais que dobraram durante o lançamento. E o que é mais revelador, demorou 3 horas, já em microgravidade, para a frequência cardíaca dela voltar ao normal, 3 vezes mais do que nos testes em solo. Um sinal claro do terror que ela estava sentindo. E então aconteceu o problema fatal. Uma falha crítica. O núcleo do foguete não se separou como deveria. Isso fez com que todo o sistema de controle térmico falhasse, e a temperatura dentro da cabine simplesmente disparou para letais 40 graus Celsius. E por 45 anos, a União Soviética sustentou uma ficção. A história oficial era que Laika tinha morrido de forma pacífica no espaço. Mas em 2002, a verdade finalmente apareceu. Laika não sobreviveu por dias. A vida dela terminou em poucas horas, em pânico e agonia por causa do superaquecimento. A verdade era muito mais sombria do que a propaganda admitia. E tem um detalhe final que é assustador. O Sputnik 2, com os restos mortais da Laika, continuou sua jornada silenciosa. Ele orbitou a Terra 2.570 vezes antes de queimar na reentrada da atmosfera, mais de 5 meses depois. Um caixão cósmico em exibição para o mundo. A missão pode ter terminado de forma trágica, mas a história da Laika estava só começando a ressoar pelo mundo, gerando debates e garantindo que ela nunca fosse esquecida. A reação internacional foi imediata e completamente dividida.
Enquanto no Ocidente houve uma onda de protestos contra a crueldade com os animais, na União Soviética o controle da informação era total. A decisão de sacrificar uma cadela pela glória espacial não foi questionada publicamente. Com o tempo, a própria Rússia começou a reconhecer o sacrifício dela. Hoje, existem vários monumentos em homenagem à Laika, transformando aquela vira-lata anônima em um símbolo nacional e uma mártir da exploração espacial. E isso tudo nos deixa com a pergunta que, no fundo, define o legado da Laika. Ela foi uma pioneira essencial, cujo sacrifício abriu caminho para os voos espaciais humanos, ou foi uma vítima da ambição implacável de uma superpotência no meio da Guerra Fria? Talvez a resposta seja que ela foi as duas coisas ao mesmo tempo.